Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui juntinhos para falar de quem? Ele, de Jesus, o amor das nossas vidas, né? Se estamos aqui é porque o amamos e porque queremos ouvir, obedecer e caminhar com Ele aonde quer que Ele nos convidar a estar, né? Nós queremos realmente não só, eu entreguei, eu entrego e aceito o que Ele quer de mim. E hoje eu quero dividir com você aqui algo que Jesus deixou para nós, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, que diz assim: E quem que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Você conhece? Você tem entendimento dessa palavra maravilhosa que ele nos deixou como ensino? Então deixa eu te contar primeiro uma história. O que era caminhar 1 milha? O que era obrigar a caminhar 1 milha? Naquela época, o Império Romano, eles tinham uma lei que obrigava qualquer civil que passasse e eles ordenassem a carregar uma bagagem, um peso, por 1 milha, eles eram obrigados. 1 milha era mais ou menos 1,5 km. E eles se sentiam, oprimidos, eles se sentiam humilhados, tendo que obedecer essa lei. Então, o que Jesus estava ali ensinando? Eles não queriam mais de vez. Porque quando a gente vai para Jesus, não é diferente daquele povo. Aquele povo específico estava vivendo debaixo do Império Romano. Então eles queriam liberdade. Então quando fala que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria da linhagem de Davi para governar, eles entenderam que Jesus viria como um rei político. Então eles achavam que Deus ia vir como Davi veio, libertando o povo, tirando o povo, como ali Saul, como se levantou, como surgiu os reis. Então eles acharam que eles iam se libertar, ia viver, Então queria tudo do quê? Que fosse melhor para eles, aquilo que causava humilhação, aquilo que... Eu tô rindo porque, coitados, não tinha ideia do que era o evangelho, o que Jesus estava propondo para ele, o que Jesus veio realmente governar e fazer, nos ensinar. E quando eles achavam que ia se livrar de tudo, Jesus ele veio não para livrá-los, mas para ensiná-los não só a viver, não só a ser humano, mas manifestar a humanidade de acordo com o que foi planejado para eu e você vivermos lá no Éden. Sermos justos, sermos amigos, sermos companheiros, sendo misericordiosos, perdoadores, bondosos, tudo aquilo igualitário, tudo aquilo que a gente perdeu porque o orgulho, a soberba, a arrogância, tudo isso brotou, o poder, o domínio sobre o outro, brotou no nosso coração e a partir de Gênesis até a vinda de Jesus, foi crescendo no coração do homem, tantas coisas que desagradavam, olha, Senhor. Então Jesus, quando ele veio para resgatar a essência, e nós que passaríamos por ele, íamos manifestar essas obras, manifestar aquilo que Jesus nos chamou para viver de acordo com a vontade dele, a justiça dele, o querer dele. E assim os outros iam olhar, ver algo diferente em nós, ia desejar a ele, ia mostrar. Nós somos representantes do reino de Deus. Então nós representamos aquilo que Deus é, a essência de quem ele é. Eu não vou representar a minha carne, eu não represento as minhas vontades, eu represento um reino. E eu tenho que mostrar como é esse reino. Dá um exemplo. Quando você foi contratado pela sua empresa, ou a empresa que você abriu, você vai passar para o outro, para a pessoa, as características da empresa. Você vai passar as normas da empresa, você vai estar representando aquela empresa. Então, tudo que você fizer vai impactar não na sua vida, mas na empresa que você está representando. Então, nós, como os embaixadores de Cristo, nós estamos representando ao reino de Deus. Estamos representando a vontade dele. Então, quando o que eu faço representa o reino e demonstra o reino, então Deus estava falando aqui para ele: se te obrigarem em 1 milha, ande 2. Ele está dizendo assim: não espero nem eles te pedirem, já se ofereça. Isso é a 2 milha. Verônica, então o que é a 1 milha? A 1 milha é tudo que é mandamento, tudo que é princípio, tudo que Jesus deixou na sua palavra, tudo que os apóstolos nos ensinam através das cartas, tudo isso que nós temos que fazer como obrigação, como dar dízimo, como perdoar, porque perdão é obrigação, como não roubar, não matar, não adulterar, não mentir,
não fornicar, não enganar. Tudo isso é nossa obrigação. Obrigação como filhos de Deus. Isso é a primeira milha. Que talvez você vai falar assim agora pra mim, cara, isso já é tão difícil. E ainda é a primeira milha, ainda é 1,5 m ainda. É só um pouco. É só obrigação. Verônica, como é que muda para a segunda milha? Porque, primeiro, quando você às vezes faz com obrigação, você faz simplesmente porque sabe que você tem que fazer. Você sabe porque é o que Deus quer fazer. Quer que você faça, então você faz. Ainda que você não concorde, ainda que você fique chateado, ainda que você ache que é injusto, ainda que você não entenda o porquê que tem que fazer aquilo, você está fazendo. Então você está no período das normas. Você está no período da primeira milha. Você está no período das regras, das leis que têm que ser mantidas. É a primeira milha. Eu não sei se isso para você já é algo, você consegue andar essa primeira milha, ainda que, como eu falei, com o coração talvez pesado, talvez irritado, talvez não entendendo, talvez falando assim, por que comigo, não com o outro, talvez por que o Senhor cobra de mim, mas não cobra do outro, se questionando, mas estou obedecendo, mas estou fazendo, ainda que reclamando, murmurando, mas está fazendo. Tá, pelo menos você está andando a primeira milha porque está fazendo. Agora, se você não estivesse fazendo, você estaria sendo desobediente. É pior. Tá, andou a primeira milha, quando você passa a se relacionar com Jesus, quando você passa a ter uma vida de devoção a Ele, lendo a sua palavra, orando, cantando louvores, jejuando, passando a ter uma vida com Ele mesmo, de convivência, intimidade, à medida que Ele cresce em você e os seus desejos, suas vontades vão diminuindo, a qual a sua carne vai sendo abafada e o teu espírito vai manifestando a graça de Deus, você vai começar a andar a segunda milha. Qual é a segunda milha? A segunda milha é quando você faz tudo isso que eu já falei e algo até mais, sem fazer por obrigação, por peso, com raiva, com ira, com sentimento de injustiça. Quando você faz com o coração limpo, leve, você faz e não sente nenhum impacto no seu interior, porque você está realmente em paz por aquilo. Você sente prazer até em fazer. Você sente até prazer em ver alguém. Lembra quando você era criança? Que você via, não sei porque comigo era assim. E a gente não podia cobrar. A outra geração que veio depois de mim cobra R$ 1, né? Pede dentro ali. Não, a gente não podia cobrar e nem podia aceitar dinheiro. Mas quando a gente via, já vinha alguém, uma idosa, alguém com bolsas, a mãe já falava assim, vai lá ajudar. Entendeu? Às vezes você ia de birra, com raiva. Ai, não sei por que eu tenho que ajudar o vizinho, pegar as bolsas e vinha. Mas quando você nem precisava que a mãe mandasse, você não precisava que ninguém visse, mas você já olhava e ia de coração alegre e generoso, sabe? Correndo ao encontro e ajudando e pegando as bolsas, o que eu deixo dentro de casa? E dando a mão para o idoso atravessar a rua, subir no ônibus, ao descer do ônibus, com alegria no coração, com satisfação de estar fazendo aquilo. Sabe, sem ninguém pedir, quando você já perdoa, porque você já não tem, você já entendeu que não tem por que ficar com um peso, porque você não perdoar, você carrega um fardo, então você entendeu que você não precisa, você já libera seu perdão. Quando às vezes as pessoas falam, você nem deixa que atinge, porque você já sabe que não sabem o que faz. Isso é segunda milha. Sabe, segunda milha como Estevão falou, Senhor, não impute ele esses pecados. A segunda milha, quando a gente é chicoteado, e a gente já nem sente mais a dor, porque a satisfação de servir a Jesus tá tão grande, que o que é uma chicoteada? O que é um chicotezinho nas nossas costas por amor a Ele? O que é uma calúnia por amor a Ele? Você tá andando na segunda milha. Quando você faz sem esperar aplausos, sem você esperar tapinha no ombro, sem esperar alguém falando assim, caraca, hoje você pregou bem, você louvou bem, você orou bem, recebeu bem na porta, você fez aquela obra maravilhosa. Sem isso. Isso é andar a segunda milha. Andar a segunda milha é quando você escuta a voz do Espírito Santo falando assim, vai pregar no presídio, sobre a zona de prostituição, vai lá na Cracolândia, que eu nem gosto dessa palavra, mas vai lá falar no nome do Senhor, vai falar para aquele talvez que está te perseguindo, talvez. E isso é andar a segunda milha quando você vai de bom grado, não fica assim, ai Senhor, não vou não. Ai, Senhor, manda outra. Poxa, mandou uma pior missão. Sabe quando Jesus vai falando assim, vai lavar o banheiro. Ai, Jesus, que humilhação lavar banheiro. Não, você vai com tanta satisfação lavar o banheiro. Isso é andar a segunda milha. Andar a segunda milha é ter o prazer de obedecer e também ter prazer de fazer
o serviço que muitos consideram pesados, difícil, sem que nem te peça. Não, eu quero fazer isso aí. Isso aí é andar a segunda milha. Andar a segunda milha é quando você pega aquele que você perdoou porque te feriu, te traiu, te abandonou. E você ainda cuida e fala do amor de Deus. Verônica, mas e se não realmente não tiver como ter conexão? Porque a pessoa vai fazer, talvez até pior de novo. Mas você ora por ela. Você abençoa a vida dela. E você pede, Senhor, aquilo que eu quero para mim, que eu quero para meus filhos, eu quero para essa pessoa. E de coração limpo. Não é palavras da boca para fora, oração da boca para fora, não, de coração limpo. Quando você se alegra com o outro fazendo aquilo que você queria fazer. Sabe, Davi, ele estava no palácio e ele olhou tudo aquilo que ele tinha e ele olhou para onde estava a Arca da Aliança, dentro de uma tenda, do lado de fora, e ele falou assim: eu não sou digno de estar num palácio desse. E a presença do Senhor, a Arca do Senhor, está dentro de uma tenda. Eu vou construir um templo para o Senhor. E ele fala isso pro profeta, o profeta fala, faz assim, mas aí a palavra do Senhor vem e diz que não pediu a ele aquilo que não queria, mas que deixaria que o filho dele, aquele que ia suceder ele, ia fazer. E Davi não ficou se lamentando, ai Senhor, mas quem teve a ideia foi eu. Senhor, mas quem fez foi eu. Senhor, o Senhor deu esse projeto foi para mim, porque tiraram da minha mão e deram na mão do outro, para o outro fazer. Se o teu coração está na obra do Senhor, não importa quem faça, importa que seja feito para Ele. Não importa porque a gente não está atrás de mérito, a gente não está atrás de aplausos, a gente está atrás de ouvir e obedecer a voz do Senhor e alegrar Ele. Se o reino está ganhando, se está acontecendo para a glória dele, é para Ele. É por Ele, para Ele, por Ele. São todas as coisas, não é para mim, não é para você, é para Ele. Quem tem que estar satisfeito é Ele, quem tem que estar feliz é Ele. Então, se você consegue com o coração, não um sorriso fingido, não uma alegria fingida, mas com o coração em paz, com o coração realmente alegre, festejando pela conquista do outro, pelo que está sendo realizado, realmente alegre pelaquilo que estão vivendo, as pessoas estão vivendo, estão conquistando, isso é segunda milha. Então, você está de parabéns. Mas Verônica, ainda estou na primeira. Estou ainda sapateando na primeira para conseguir concluir ela sempre que for necessário, sempre que tiver, né, um princípio eu cumprir, sempre que tiver um mandamento eu cumprir, sempre que tiver o Senhor falar comigo eu obedecer. Eu estou primeiro na primeira milha. Ainda que furioso, ou com raiva, ou com sentimento pesar, ou com ciúme, ou com inveja, eu estou andando a primeira milha. Ok, você também está de parabéns. Sabe por quê? Porque você precisa caminhar. Você só vai andar mais 1,5 m se você andar os primeiros 1,5 m. Você primeiro precisa andar a primeira milha para depois chegar na segunda. Você não vai pular direto para a segunda. Porque à medida que Cristo cresce em nós, que o Espírito Santo vai crescendo, tomando lugar da nossa carne, as obras do Espírito vai sendo manifesta, os frutos vai sendo manifesta e as obras, através da nossa fé em Jesus Cristo, a gente manifesta. Então, se você está na primeira milha, continue, porque em breve você vai caminhar na segunda milha. Deixa o Senhor lapidar o seu coração para que você experimente a segunda milha. Então, o que o Senhor quer é, não espere te pedir, não espere te mandar. Faz aquilo que você tem que fazer, aquilo que você sabe que tem que fazer, representa bem o reino que é seu por herança. Representa bem, viva bem aqui na terra, mostrando quem é o seu pai, quem é o seu governador, aquele que tem te direcionado. Então hoje eu te convido. Se tá na primeira, corre para a segunda. Se ainda não tá na primeira, corre para a primeira, por favor. É o mínimo. É uma obrigação. Então faça, por favor. Então é isso que Jesus quis nos dizer. Eu espero que você tenha aprendido, entendido. Se tiver dúvidas, deixa aqui no comentário e eu vou ter um prazer em responder. E também, se você tiver algo a acrescentar, também adoraria ouvir o que você pensa, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. E é isso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.